Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o leilão do Tesouro Nacional que aconteceu aqui neste dia 2 de setembro e também no dia 31 de agosto de 2021. Eu já te antecipo, o Tesouro Nacional dobrou a aposta, mas já começa a dar sinais que não vai conseguir sustentar esta estratégia por muito tempo. E os bancões, os fundos de pensão, como reagiram à estratégia do Tesouro? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal e ative aquele sininho. Sabe aquele sininho? Você clica lá e bota todas para você receber todas as notificações dos nossos vídeos diários. E aí você fica sempre bem informado, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. E se quiser também, entra aqui no nosso grupo do Telegram, com notícias diárias para você acompanhar esse mercado que estressou bastante nessa data de hoje, 2 de setembro de 2021. Vamos lá, sem enrolação, falando então do leilão primeiro da NTN-B, ou IPCA com juros semestrais. Vamos lá para você entender o que é que está acontecendo aqui nesse dia. Vamos lá, primeiro para você saber, esse leilão aconteceu no dia 31/8. No dia 31/8 foi exatamente a última terça-feira, quando o mercado estava relativamente calmo, antes do salto que deu na quarta e principalmente na quinta-feira, nesse dia que eu gravo o vídeo, que as taxas dispararam. Então esse momento reflete aqui, veja o que aconteceu. No dia 31/8, nós tivemos o leilão então para agosto de 24, agosto de 28 e agosto de 40. Estes são os vencimentos. Repara aqui comigo que todas as taxas caíram. Agosto de 24 foi para 4,07, agosto de 28, 4,49 e agosto de 40, 4,73. Ou seja, o mercado não estava estressado na terça-feira pela manhã quando o Tesouro fez esse leilão. E aí o que acontece? O Tesouro ofertou aqui 300 mil papéis de cada um desses títulos. Então, além das taxas reduzirem, o que nós estamos verificando houve uma oferta maior de papéis, 900 mil. Veja que no leilão anterior, 175 mil. No outro leilão, está aqui, 150 mil. Veja que em relação a esses dois últimos leilões, então, a oferta de taxas foi muito maior. Muito bem, continuando então aqui, o que aconteceu? As taxas caíram, mas veja, o mercado comprou tudo. Foram 900 mil títulos ofertados e 100% comprado. Isso deu um volume financeiro bem maior do que os últimos dois leilões. Mas vamos interpretar aqui esses resultados então. As taxas reduzindo em todos os prazos. Isso aqui era um indicativo até aquela data, terça-feira. Lembrando a você, leilão de Tesouro IPCA com juros semestrais acontece toda terça-feira, entre 11 e meio-dia. Os demais títulos são na quinta-feira, então aguarda aí que você vai ver. Então a semana estava mais tranquila até então, em relação aos últimos dois leilões, ou seja, aos últimos 15 dias. E foi a primeira redução de taxa em relação a esses leilões. Se você verificar aqui, tudo verde, taxa subindo. Tudo verde no leilão anterior, taxa subindo. Veja, as taxas vinham subindo sem parar, porque haviam estressado. Muito bem, o que nós podemos verificar? As taxas reduziram e a oferta aumentou, mas ainda não aumentou muito. Por quê? Tivemos uma oferta de 900 mil títulos comprados, mas o histórico desse título é de 2 milhões para cima, sendo que os últimos leilões foi 200 mil. Então veja, não é uma oferta ruim, o Tesouro aumentou a oferta, mas ainda está longe, bem longe da oferta padrão desse tipo de título. E um detalhe, 100% comprado. Qual é a conclusão que nós chegamos? O Tesouro Nacional aumentou a oferta, considerando então a queda das taxas. As taxas só vinham subindo nos últimos leilões e agora nesse caiu. O Tesouro aproveitou para ofertar um pouco maior de títulos e fazer aí um balanceamento. Bom, o que acontece? Mesmo com as taxas caindo, o mercado comprou tudo, 100% dos títulos ofertados. Qual é a interpretação disso? O mercado continua gostando desse título, porque é um título que está atrelado diretamente à inflação. Vamos agora falar da NTNF, só que antes, se você quer entender um pouco mais sobre qual é a melhor taxa e o melhor preço dos títulos do Tesouro Direto, e aí não é o leilão do Tesouro Nacional, mas do Tesouro Direto, no qual eu e você, pessoas físicas, podemos comprar, assista aqui, essa nossa série, qual a melhor taxa e o melhor preço. Você vai se impressionar. Vamos falar agora da NTNF, ou o pré-fixado com juros semestrais.
tem um título semelhante a este no Tesouro Direto e nós vamos fazer uma comparação já já entre o que os grandes bancos, fundos de pensão estão comprando e eu e você temos no Tesouro Direto. Vamos lá, foram ofertados dois títulos, janeiro de 27 e janeiro de 31, igual ao leilão anterior, tá lá os dois. O que aconteceu? A taxa subiu, janeiro de 27 foi para 10,16, subiu, e janeiro de 31 saiu de 10,29 para 10,65. Então a primeira informação é, as taxas subiram e subiram forte. Segunda informação, foram oferecidos 150 mil papéis de cada um deles. O que nós podemos verificar? A oferta aumentou em relação aos últimos leilões. Veja, aqui era 20 mil, não era nada. Se equiparou a esse leilão, ó, do dia 12 do 8. Porque no dia 19 do 8 foi apenas 20 mil. No dia 26 do 8, 20 mil e não teve demanda. No dia 26 do 8 foi 100 mil. E agora voltou para 300 mil. Então a oferta aumentou. E foi 100% comprado. Todos os títulos foram comprados. Bom, quais são as conclusões que a gente começa a tirar a respeito desse leilão de pré-fixado com juros semestrais? As taxas estão subindo nos dois prazos, 2027 e 2031. Veja, é o quinto aumento seguido de taxa nesses leilões. Eu trouxe os três últimos aumentos para você ver do 2027. Subiu 46 pontos base há 3 leilões atrás. 20 pontos base no último e agora 28 pontos base. Meus amigos, é um aumento constante. 2031, 54 pontos base, 12 pontos base agora e 36. Se nós formos comparar os aumentos dos últimos 5 leilões, veja, aqui subiu então 1,30, ou seja, 130 pontos base do janeiro de 27 e 132 pontos base para janeiro de 31. Veja, novamente, taxas lá no alto. Qual é a diferença desse leilão para o outro? Repare que esse leilão aconteceu aqui, ó. Ele foi acontecer exatamente, não é na data do 26, vou fazer aqui uma correção, é uma semana depois dessa data, é aqui, ó, 2 do 9. O que aconteceu na data de hoje? As taxas dos títulos dispararam, houve um estresse geral no mercado, com o DI subindo, as taxas, então, a bolsa de valores caindo, enfim, o mercado estressou. Vamos falar agora da oferta desses títulos. Bom, a oferta aumentou em relação aos últimos leilões, mas continua baixa. Foi de 300 mil, sendo que o histórico desse título é de 1 milhão de papéis. Então ainda não chegou nem a 50% do histórico. Todos os títulos foram comprados. A taxa vai subindo e o mercado continua muito interessado. Taxa sobe, o mercado brilha os olhos. Então, se a taxa interessa para o mercado, ele está comprando. E veja que a demanda compradora desse título é sempre acima de 95%. Ó, 100%. 100%. No leilão anterior não teve demanda. Esses dois leilões foram fracassados, um de 0% e outro de 69, 67. Mas veja o histórico, 90, 96 e assim vai, 100%. Enfim, há uma demanda para esse tipo de título. Agora aqui, repara comigo, em janeiro de 31, o leilão foi então 10,65. Ou seja, o vencimento para janeiro de 31, o valor foi esse. Vamos ver agora no Tesouro pré-fixado, com juros semestrais, qual foi a taxa de fechamento que nós tivemos hoje, exatamente na data de hoje, para que você entenda. Tá aqui, ó. Janeiro, então, estamos aqui nele, Tesouro pré-fixado 2031. A taxa fechou aqui, ó, 10,64. Então, se nós colocarmos aqui, ó, 10,64, veja que a taxa é muito próxima da taxa que foi obtida pelos grandes investidores. Tá aí, ó, 10,64. O que os grandes investidores pagaram? 10,65. Muito parelho, então, em relação ao mesmo título. Se você já está gostando desse vídeo, dê aí aquele super like, porque aqui são vídeos diferenciados. Poucos falam sobre esse tipo de informação. E se você gosta dos nossos vídeos, eu quero te indicar esse que está aqui em cima, Mapa do Tesouro, a nossa playlist mais assistida do canal, que são 18 vídeos, de 10 a 15 minutos. Logo no início eu já falo qual é o tema de cada um dos vídeos. Você vê e veja se te interessa. Vou te indicar, é quase um treinamento sobre o Tesouro Direto. Vamos falar agora então aqui sobre ele. Vamos mudar aqui que foi dia 2 do 9. Vamos falar agora então do pré-fixado principal ou a LTN. O que aconteceu com esse título no leilão? Vamos lá. Outubro de 22 foi uma oferta, julho de 23 foi a segunda e janeiro de 25 foi a terceira. Muito bem. O que nós observamos? Tivemos então alta em todas as 3 taxas.
22, 23 e 25. Todos os três subiram. O que nós tivemos também? Uma elevação do volume da oferta. Veja, 1,5 milhão. Leilão anterior, 450 mil. No outro, 162 mil. Com relação a esse, não. Então, em relação aos dois últimos leilões, o volume ofertado aumentou. E veja, foi 100% comprado. Todos os títulos da LTN pré-fixado principal foram comprados. Vamos entender um pouco melhor do que aconteceu. Todas as taxas subiram. Com relação ao 2022, não é possível comparar. Por quê? Não teve leilão do 22 de outubro de 22 no último leilão. Com relação ao anterior, não teve demanda. Então, nós já temos aí uma lacuna muito grande. A taxa saiu do dia 12/8, que era 7,34, para cá, 8,43. Mas não fica razoável fazer essa comparação. Em relação ao 2023, aumentou 17 pontos base entre o último leilão e esse agora. Com um detalhe, quinto aumento seguido, quinto aumento de 6 leilões. Dos últimos 6 leilões, 5 as taxas subiram. E repare, esse leilão também aconteceu no dia 2/9, o dia em que as taxas dispararam aqui nessa quinta-feira. E aqui, o 2025 subiu 25 pontos base em relação ao último leilão. Muito bem, o que nós temos? Elevação no volume da oferta em relação ao último leilão. Mas em relação ao histórico, a oferta ainda é pífia. Por quê? Tivemos 1,5 milhão, só que o histórico é de 8 milhões. 100% dos títulos comprados. Taxa subindo, o mercado continua interessado e acaba comprando. O Tesouro Nacional claramente está reduzindo a oferta, tentando focar em outro título. Mas pode ser que essa estratégia, ou seja, o Tesouro dobrou a aposta nesse próximo título que nós vamos falar. Só que tem um detalhe, o mercado está pressionando e muitas das vezes o Tesouro Nacional precisa então ofertar títulos. Vamos ver até quando ele segura, porque se abrir aqui, o mercado compra. Se as taxas continuarem subindo, o mercado vai comprar. Agora vamos falar do título que o Tesouro está focando com muita certeza nos últimos 4 leilões. Vamos falar sobre ele agora. Agora, se você quer entender um pouco mais sobre PIB, sobre Selic e principalmente sobre inflação, o que está acontecendo, está aqui a nossa playlist. Expectativas de mercado. Falamos lá nessa playlist semanalmente, toda segunda-feira, para você se manter bem informado. Vamos já fazer a alteração aqui da data desse leilão, que foi esse leilão que aconteceu no dia 2/9. Falando do Tesouro Selic, como você já sabe, ele é baseado então na Selic, a taxa de juros, só que ele tem um componente pré-fixado. E é sobre esse componente pré-fixado que nós fazemos a análise. Setembro de 23, no leilão anterior foi 0,1627. Opa, agora caiu para 0,16. E no leilão, então, em relação a setembro de 27, o outro título foi para 0,32. Ficou estável. O que a gente verifica, então? A pré-fixada no curto prazo reduziu um pouquinho e no longo prazo ou no médio para longo prazo está estável. Veja o detalhe principal vem aqui. Só que antes de falar desse detalhe, ajude o nosso canal. Coloque aí nos comentários qual é a sua dúvida, que às vezes a sua dúvida pode ser respondida por essa playlist. Qual a sua dúvida? Vídeos interessantíssimos com dúvidas excelentes. Temos aqui, então, 3,5 milhões do setembro de 23 e mais 3,5 milhões, então, do Selic para setembro de 27, totalizando 7 milhões. Então, o volume ofertado, 7 milhões, e o volume comprado, 3,5. Vamos aqui aos comentários. Já falei da taxa, mas veja, a taxa pré-fixada 2023 e estava em 27. Já falamos sobre isso. Maior volume de títulos ofertados agora que nós tivemos e 50% comprado. Então veja, qual é a conclusão aqui? O volume aumentou muito, 7 milhões. O leilão anterior era 3 milhões, já era alto. O leilão anterior, 2 milhões e 800, 2 milhões e 200. Repara que vem aumentando, ó. Tá aqui, ó, 1,5 milhão. Depois, no dia 12/8, 2 milhões e 250. No dia 19/8, 2 milhões e 800. No dia 26/8, 3 milhões. No dia 2/9, 7 milhões. Então veja, a oferta está aumentando e o Tesouro dobrou. Dobrou por quê? Saiu aqui, ó, de 3 milhões para 7 milhões. Eu diria que ele mais que dobrou, um aumento de 133% na oferta de títulos. E 3,5 milhões comprado. Ou seja, 3,5 milhões comprado é um aumento de 153% em relação a esse aqui, ó, 1,3 milhão. E veja que a relação oferta e demanda também aumentou para 50%. E ela também vem crescendo. Era 42%, 46% no leilão anterior e agora 50%.
Muito bem, meus amigos, um resumo então do que está acontecendo aqui para você. Estratégia do Tesouro Nacional. Continua o foco claramente no Tesouro Selic e parece que vai continuar assim, com as taxas estressando então as taxas lá, principalmente das NTs NBs. O que acontece? O Tesouro aproveitou também, nesse momento em que as NTs NBs teve uma pequena queda nessa semana, porque o leilão foi na terça-feira e o mercado não havia estressado para aumentar um pouco a oferta, como você já viu. Só que isso não significa mudança de estratégia, só aproveitou aquele momento. As demais ofertas permanecem muito baixas em relação ao histórico. Essa aqui é a estratégia do Tesouro Nacional. Agora vamos falar dos grandes players. O que eles estão fazendo? Estão comprando aos poucos LFT, ou seja, está aumentando essa demanda. Veja que agora já está em 50%. O que mais? A NTNB, ou seja, o IPCA com juros semestrais. O mercado sempre compra esse título, quase sempre é próximo de 100% dos títulos comprados. NTNF, pré-fixado com juros semestrais. Subiu a taxa, o mercado está de olho e entra comprando também. E o pré-fixado principal, o mercado também compra quase tudo, exceto se as taxas reduzirem demais. Então acompanha aí, as duas estratégias estão aí na tela para que você entenda para onde está indo o dinheiro. Se você está gostando desse nosso vídeo, eu te indico esses dois últimos aqui do card. E desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que fique de olho no leilão do Tesouro Nacional. Um abraço e até o próximo vídeo.